Olá, boa noite. Mais uma semana começando, segunda-feira, 26 de novembro. Jornal da Guará está no ar com as principais notícias. Policiais agem com bravura no interior do estado, enfrentam um grupo criminoso que assaltou o Banco de Bacabal, recupera parte do dinheiro. As movimentações na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E ainda, devedores terão mais oportunidades para renegociar dívidas até sábado. E você vai acompanhar como foi o primeiro Maranhão Fashion Week, geração de oportunidades e divulgação de grandes marcas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Um domingo bem tenso na cidade de Bacabal, depois de uma noite intensa de muitos tiros, carros queimados, confronto com policiais, criminosos que assaltaram o Banco do Brasil na véspera do pagamento de funcionários públicos do Estado, deixaram grandes prejuízos. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública, 3 criminosos foram mortos no confronto. 2 suspeitos estão presos para investigações e avaliar de onde eram os demais envolvidos e qual ligação com outras quadrilhas de outros estados. A ação dos criminosos na cidade de Bacabal no domingo à noite está sendo combatida por equipes das polícias civil e militar do Sistema de Segurança do Maranhão. 2 suspeitos foram presos com dinheiro que seria fruto do assalto. 3 foram mortos em confronto com a polícia, um deles do Tocantins. O alvo da quadrilha, estimada em 100 pessoas, foi uma agência do Banco do Brasil. Mas os bandidos deixaram um rastro de violência pela cidade numa ação que durou cerca de 2 horas. A polícia está estudando a conexão dos bandidos com quadrilhas de outros estados. O secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, classificou como ato de bravura a atitude dos policiais militares e garantiu que o Maranhão possui 300 assaltantes de bancos presos e outros 600 casos elucidados, e que nesse caso não será diferente. Fortemente armados, os criminosos atacaram o quartel do 15º Batalhão da Polícia Militar e também a Delegacia Regional de Polícia Civil. As pontes que ficam entre o rio Mearim e o Igarapé do Bambu, na saída da BR-316, foram interditadas com veículos incendiados. Ao fugirem, ainda levaram reféns que foram sendo liberados ao longo da noite. Viaturas também foram incendiadas para tentar retardar a resposta da polícia. Mesmo assim, a PM conseguiu reagir. Ainda durante a ação criminosa, o governador Flávio Dino se posicionou por meio de uma rede social, dizendo que o efetivo policial foi reforçado e que na quadrilha havia pessoas e veículos de vários estados. 7 pessoas foram presas, inclusive um soldado da PM do Piauí, por pegarem cédulas de dinheiro que ficaram espalhadas pelo chão após os criminosos jogarem malotes de dinheiro durante a fuga na cidade de Alto Alegre. Depois das informações sobre a segurança pública, hora de dar um giro com as notícias da política. Começamos com a repórter Mariana Dias, que esteve na Assembleia Legislativa do Maranhão. Boa noite, Mariana. Nós ouvimos alguns parlamentares sobre o assalto ocorrido na cidade de Bacabal. Eles lamentaram a situação, mas elogiaram o trabalho eficiente da Polícia Militar. Tenho certeza que a Força Policial do Maranhão dará resposta e isso inibirá também que outras que pensem em atuar aqui no Maranhão se sintam motivados a vir. O deputado Zé Inácio, autor da Lei 10.605 de 2017, lamentou o não cumprimento da lei que prevê que os bancos tenham vigilância 24 horas. A lei foi sancionada pelo governador Flávio Dino no dia 28 de junho do ano passado, mas até agora nenhum banco cumpriu a medida. Em caso de descumprimento, a lei acarretaria multa diária no valor de R$ 5.000, com aplicação em dobro caso houvesse reincidência.
gente lamenta não só pelo ocorrido, como aqui, enquanto deputado estadual que apresentou um projeto de lei que já foi aprovado por esta casa, sancionado pelo governador Flávio Dino desde o ano passado, e que as agências bancárias, os estabelecimentos bancários no estado do Maranhão não têm cumprido, eu só tenho realmente a lamentar e exigir agora das autoridades, não só dos estabelecimentos bancários, como também do Ministério Público, que contribua com o cumprimento da lei, dando andamento à ação civil pública que exige dos bancos o cumprimento dessa lei. Olha, e ainda na semana passada, estudantes do ensino médio estavam acompanhando as atividades na Assembleia. O Parlamento Juvenil do Mercosul é uma oportunidade aos jovens para debater temáticas de interesse comum, o futuro da nação. Olá a todos, 4 jovens estão na disputa para representar a juventude maranhense no Parlamento Juvenil do Mercosul. O Parlamento Juvenil do Mercosul é voltado para os estudantes de nível médio das escolas públicas dos países membros e associados do bloco. Bom, essa é uma oportunidade para essa juventude conhecer melhor esse bloco Mercosul e também começar a pensar em propostas sobre temáticas, de interesse comum e assim participar mais da esfera pública. Olha só, eu conversei com uma das candidatas, que é a Esther Carvalho do IEMA, de São José de Ribamar. Cada candidato apresenta um projeto social que fica disponível para consulta pública no site www.pjm.mec.gov.br. A Esther, então, falou sobre o projeto dela e também sobre a importância de participar aí de uma das vagas, de estar concorrendo para uma das vagas do Parlamento Juvenil do Mercosul. Bom, a importância é facilitar a comunicação entre alunos surdos e ouvintes por meio do projeto Dando Voz aos Gestos. Bom, a experiência ali está sendo maravilhosa, porque ter chegado até aqui é maravilhoso, e saber que novos horizontes estão abertos para a gente, só basta a gente querer. E se você ganhar? Estarei representando a juventude maranhense no Parlamento Juvenil do Mercosul. E olha, para conhecer o projeto da Esther e dos outros jovens que estão disputando uma vaga para representar a juventude maranhense, é só entrar no site pjm.mec.gov.br e atenção, porque a votação é só até esta sexta-feira e o resultado sai no dia 10 de dezembro. Ana Tereza, eu volto com você aí no estúdio. 2018 já está terminando e já começa a corrida contra o tempo para a mudança de partidos. Após o resultado das urnas, surgiram nomes já esperados, como de Eduardo Braide, do PMN, Elisiane Gama, do PPS, Felipe Camarão, do DEM, Bira do Pindaré, do PSB, o vereador Pedro Lucas Fernandes, do PTB e também o vereador Astro de Ogum, do PR. A ideia de mudar de sigla já é com a proposta de ficar de olho nas eleições municipais, ou seja, uma possível disputa para a cadeira no Palácio Laravardieri. Hora das análises sobre as conjunturas nacionais e a gente recebe aqui, claro, ele, o nosso historiador e comentarista Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Agora eu estou aqui no lugar de Emanuel Pascoal, temporariamente. Seja bem-vindo. Boa noite, Hugo. Boa noite a você aí de casa. Pois é, entre o assunto que a gente vai discutir nesse âmbito nacional, chama-se o nosso presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, e a dificuldade ou não que ele possa vir a ter nesse desenrolar do trabalho dele. E aí eu questiono a pauta da nossa conversa sobre essa relação com o parlamento. Vai ser uma relação difícil diante do quadro que ele está montando aí de assessores, de ministros, de secretários? Pois é, Hugo, há uma dificuldade que é a bandeira do Bolsonaro em relação a como ele vai montar o governo dele, seriam escolhas de nomes e não partidos, que ele não atenderia cotas partidárias. Uma coisa é dizer isso no palanque, outra coisa é manter isso depois de eleito. E outra coisa é, de fato, praticar depois que ele tomar posse, né? Por quê? Porque a gente tem visto que ele tem formado o governo dele e ele tem atendido partidos, mas não pelo partido, pelo nome. Ele tem indicado nomes de partidos, mas nomes.
Isso é interessante? É interessante. A gente não está criticando esse fato. Eu posso não concordar com um nome ou outro, mas o fato de escolher nomes eu não critico. Porém, o problema é que como é que fica a relação partidária? Nós sabemos que ele está num partido nanico, um partido pequeno, que agora tomou o poder, claro, estará governando, mas ele vai precisar de base. São 81 senadores, são 513 deputados, e ao menos que ele decida governar por decreto, ele precisará da aprovação no Congresso das propostas e dos projetos. E aí, nesse momento, os partidos vão começar a sinalizar. Isso. Né? E os novos deputados, nesse período, os deputados eleitos já começam a viajar a Brasília, os deputados federais, começam a conhecer os gabinetes, começam a conversar com os partidos e começam a alinhar mais ou menos que postura vão ter, que posicionamento vão ter. Então, é claro que ele Esse tem seria ali... o momento das boas-vindas, né? Deveria Exatamente. ter aquele momento cortês, né? Entre todo Pois mundo. é, Não tá exatamente isso. Bom, se a gente pensar de uma forma geral, o Bolsonaro, ele tem apoio de bancadas. E aí está uma diferença. Porque é um governo que pretende se manter não por partidos, mas por bancada. Ele tem a bancada evangélica, ele tem a bancada da bala, ele tem a bancada ruralista. Sim. E até algumas sinalizações que ele tem feito, como escola sem partido, ou como a indicação da ministra lá da Agricultura, com o meio ambiente, tem sido nesse sentido de atender essas bancadas, que são bancadas fortes, que tiveram ali um crescimento, mas a dúvida é, consegue um presidente governar com apoio de bancadas específicas, sem partidos, por exemplo? Ele já tem o PT ali no seu encalço, que é um partido que tem um grande número de deputados. Aí o MDB, ele ainda não definiu, né? Ainda não conseguiu, não deixou claro se ele vai com o MDB ou sem o MDB. O que o MDB... E o MDB não ajuda ninguém sem nada em troca, né? A gente sabe que desde quando o Brasil se redemocratizou, o MDB está no governo. Ele é governo sempre. É governo sempre. E aí fica a grande dúvida. E em relação a isso, tem até uma questão. Na reunião que nós tivemos essa semana, que o governador Flávio Dino teve lá, os governadores do Nordeste tiveram, o presidente do Senado esteve lá do MDB, o Enilson. Esteve lá e conversou com os governadores, ou seja, se fez presente. Nós estamos aqui. Sinalização ali, né? Pois é, mas o presidente não foi e não mandou representante. Hugo. Isso é ruim para a gente? De que ponto isso a gente pode ver essa ótica aí? Pois é, há duas interpretações disso. Seria um gesto de cortesia o governador mandar algum representante para dizer: estamos para o diálogo, vamos conversar, vamos ver o que vocês, né? Não tive uma votação muito grande, mas o que vocês precisam, o que vocês querem? Isso seria um gesto de cortesia. Mas, por outro lado, também não pode se dizer que o governo de todo ignorou, porque ele ainda não tomou posse. Né? Então, assim, também não é um gesto de não vai ter diálogo. Não se pode dizer que com esse fato o governo não fará nenhuma relação institucional com o Nordeste. Também seria talvez precipitado demais dizer isso. Né? Por outro lado, isso pode afetar o Maranhão. Eu conversei com o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, Sim. no final de semana, e ele deixou muito claro o seguinte: olha, desde esse governo Temer, o Maranhão tem conseguido passar só com os repasses que são feitos federais da ordem involuntárias. O governo Temer já não dá nada além daquilo que ele é obrigado a dar. Então o Maranhão já está acostumado e já tem feito cortes aí para poder não precisar disso. Claro que se na relação com o Bolsonaro você consegue para além do que ele é obrigado, ótimo, é muito bom, porque ele não está dando para o governo, nem para o PCdoB, ele está dando para o povo que ele também foi eleito. A maioria do maranhense não votou nele, mas ele é governador, ele é presidente de todos, vai governar para todos. Então o governo, ele vai buscar esse diálogo. Então acho que eles têm posturas muito claras, o governador tem a postura dele definida e o Bolsonaro também. Mas o Flávio Dino foi eleito pelo voto popular, uma votação expressiva. O Bolsonaro também. Então, nisso eles têm em comum. Isso. Foram eleitos com uma aprovação, uma votação grande. Então, eu diria que ambos são reféns do voto popular nesse momento. Então, não dá também para desconsiderar isso. Então, o Flávio Dino vai ter que buscar esse diálogo e fez uma sinalização nesse sentido, buscou a conversa, embora sempre colocando o seu ponto de vista. Né? Não precisa abrir mão da sua linha ideológica, do seu ponto de vista,
político. Porém, esse diálogo ele precisará acontecer. Em algum momento ele vai ter que se dar. Bom, a gente vai estar aqui para acompanhar isso, Marcos. Muito obrigado pelas explicações e a gente segue com mais informações no próximo bloco, trazendo outros debates também e informações sobre a economia. A gente volta já.